Mateus, capítulo 13. Continuando a nossa série em Mateus, entramos agora nas parábolas do reino. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 24. Antes de lermos, irmãos, nós vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, Pai, de culto. Este dia é do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Teu povo se reúne aqui e abre a Tua palavra livremente, mas também com desejo ardente de ouvir o Senhor falar. Fala ao coração de cada um. Obrigado pela igreja aqui reunida, os nossos visitantes. Seja abençoando, ó Deus, a Jael, a Débora. O Senhor conhece, Pai, a vida de cada um, o Senhor conhece o coração de cada um. Que elas sejam abençoadas pelo Teu poder e verdadeiramente encontrem o Senhor neste lugar. Abençoa o pequeno Theo. Guarda, Senhor, essa criança nos Teus caminhos. Também está sendo abençoada aqui neste culto conosco. Abençoe a sua mãe, a Natália. Seja fortalecendo, abençoando, encorajando, tocando no coração dessa família, Senhor. Eu conosco neste culto e agora, Senhor, o nosso coração mais uma vez é consagrado e inclinado ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir,
ouça. Amém. Meus irmãos, essa sessão é chamada de parábolas do reino. As parábolas do reino, o motivo é óbvio, Jesus, ele inicia o reino dos céus é semelhante a, versículo 24, 31, 33, depois o 44, novamente, 45, etc. São as chamadas parábolas do reino. Nós temos 3 aqui no texto. Parábola do joio, grão de mostarda e fermento. Jesus ele conta a parábola do joio, está no texto aqui, né? Joio, depois mostarda, fermento, e aí volta a parábola do joio para explicar. Então no versículo 24 a 30, Jesus conta a parábola, e no versículo 36 a 43, Jesus explica a parábola. Então apenas uma função didática, nós vamos começar primeiro com o grão de mostarda, depois vamos explicar a parábola do joio. O grão de mostarda e o fermento tratam do mesmo ponto, é o crescimento. Ele é um crescimento silencioso, mas também extraordinário. Uma semente, veja aí no versículo 31, um grão de mostarda, que o homem tomou e plantou no seu campo. Uma semente que se torna uma grande árvore depois. Essa semente, irmãos, ela tinha cerca de 2 milímetros, e às vezes menos até. Então é uma coisa assim realmente insignificante. Mas a árvore poderia ter mais de 3 metros, chegando até 5. Então essa ilustração é muito forte. O começo pode ser até insignificante aos olhos humanos, mas o reino de Deus irá avançar e crescer. As aves até se acolhem nessa árvore. As aves se acolhem até nessa árvore, como diz aí o versículo 32. Mas o que isso significa? Você olhava ali para Jesus, certamente uma sabedoria infinita, e um poder infinito também, mas havia simplicidade nele. Era homem, absolutamente homem. E 12 homens andando com ele ali, não parecia nada demais aquilo. Aos olhos humanos era totalmente insignificante, aos olhos humanos. Quando o povo volta do cativeiro e vai reconstruir o templo, o povo começa a desprezar e fica até desanimado. Mas Deus diz, para não desprezar os humildes começos. Se você for ali na sala do conselho, tem um quadro lá da igreja aqui de Vila Nilo. Começou numa casinha, ali no estacionamento. É uma parte ali do estacionamento. Poucas pessoas, talvez tivesse 10 no começo ou menos até. Quer dizer, um começo de grão de mostarda. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus por isso. E hoje não é mais precioso do que antes também. A igreja é sempre linda aos olhos do Senhor, não importa o número. Mas o que estou dizendo é, louvado seja Deus pelo crescimento, pelo avanço. Pode ser um grão de mostarda, mas muitos avivamentos começaram com 2 pessoas orando. Aves se acolhem nela. Essa árvore aqui enorme é símbolo de evangelização. Em Daniel, aquela árvore que cresce, esse torna assim instrumento para que as aves sejam acolhidas. A mesma metáfora é usada aqui, Daniel 4, 10 a 12, 20 a 22. Ou seja, muitos povos e nações virão para o reino de Deus que irá crescer, e muito, Jesus está dizendo. Nós não podemos valorizar tanto, até uma coisa de idolatria, o número. Meus irmãos, aqui realmente era um grão de mostarda, aqui no comecinho. Uma coisa pequena, até insignificante, mas o que virou depois? Alguém poderia
olhar para Jesus e dizer assim, o ministério dele foi frustrado, durou só 3 anos. Só 3. E no final ele concentrou o seu ministério em 12 pessoas, só 12. E ainda um se desviou, ficou 11. Que coisa frustrante. Mas não, irmãos. Era um efeito multiplicador. Aqueles 11 homens, depois Matias, depois Paulo também, iriam alcançar o mundo todo. Esses discípulos alcançados, alcançariam ainda outros. Não despreze aquilo que é pequeno aos olhos humanos. Às vezes uma atividade simples, às vezes uma pessoa simples, às vezes uma igreja simples, até pequena, mas é uma semente de mostarda. Deus dará o crescimento para a glória dele. A segunda metáfora é do fermento. O fermento que uma mulher tomou e escondeu, ou seja, colocou dentro, essa é a ideia de escondeu, em 3 medidas de farinha. Isso aqui era o máximo que uma mulher poderia fazer, era muito isso aqui, 3 medidas de farinha, daria para alimentar cerca de 100 pessoas. Você imagina, naquela época, não tinha máquina, não tinha nada, é uma quantidade aqui enorme. Veja, a natureza do fermento é introduzir-se na farinha. Escondeu em 3 medidas de farinha. E aí vai aumentando, e aumentando, e aumentando. É a natureza oculta e secreta do crescimento. Meus irmãos, o crescimento vem de Deus, não dos métodos humanos. Não da força humana. Não de um pregador popular, ou que tenha retórica, ou de uma música agradável. O reino é assim, exatamente como essa parábola do fermento. O Espírito está ali. Ele está fazendo crescer, e crescer, e crescer. As crianças acham o máximo isso, né? O pão vai crescendo, crescendo, crescendo. E elas perguntam, mas como que cresce assim sozinho? Por isso que Jesus é muito sábio, né? Certamente, obviamente. Para ilustrar o reino de Deus com esse crescimento. Por vezes é oculto, secreto. Você até se espanta, mas está crescendo pela obra do Espírito nos corações. O vento sopra onde quer. É uma frase muito interessante que diz o seguinte: onde Deus trabalha, pouco é muito. Onde Deus trabalha, pouco é muito. Veja aí em Mateus capítulo 14. As multidões ali precisavam comer. Os discípulos falaram o lugar é deserto, vai adiantar da hora. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Às vezes nós colocamos um mais no que Deus manda fazer. Faça isso, mas Deus, só tenho isso. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Moisés vai falar para Faraó, mas eu não sei falar, faz tanto tempo que eu saí de lá. Gideão tinha um grande exército, e aí Deus fez o oposto. Quero apenas 300 para que Israel não se glorie diante de mim. A diferença está, irmãos, quando o Senhor Jesus diz, versículo 18, trazemos. É pouco, é nada comparado com a necessidade, mas traga. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. É quando Deus abençoa o pouco que nós temos. Depois, tendo partido os pães, Deus aos discípulos e estes às multidões, todos comeram e se fartaram. Certa vez eu escrevi uma mensagem baseada nesse texto. O pouco que temos e o muito que Deus pode fazer com ele. Deus pode fazer e muito, irmãos. Um crescimento extraordinário. Oculto, secreto, calmo. Não é desembestado, é calmo. É progressivo. Tanto no grão de mostarda quanto no fermento. Mas cresce. Somos fracos e são esses que Deus gosta de usar mesmo, para que a glória seja dele. Ele só quer 300 homens na batalha para que a glória seja só dele.
para que o crescimento do reino seja atribuído ao Espírito e não ao homem. Agora o cumprimento do reino, versículo 34. Mateus diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, versículo 35, e cita o Salmo 78. Mateus 13, 34 em diante. Jesus falava em parábolas, como nós vimos, porque ele estava sendo perseguido, então ele ocultou a mensagem, e também numa forma de julgamento, já que vocês me rejeitam, já que vocês não me querem como Messias, então agora vocês também não ouvirão mais a mensagem do reino. Ele contava as parábolas, mas explicava somente para os seus discípulos. Nós vemos isso na mensagem passada, versículo 10, os discípulos se aproximam e ele explica. Explica em particular, versículo 11. Os judeus já estavam em decadência espiritual, versículo 12. Ao que não tem, até o que tem será tirado. O pouco que pensava ter, seria tirado. E nisso se cumpria Isaías, versículo 14. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Às vezes, meus irmãos, o juízo de Deus é exatamente este. A pessoa não vai ouvir mais. Ela fechou o coração, negou o Evangelho, negou de uma forma final. Blasfemou contra o Espírito Santo, aquele estágio final. Agora também o coração ficará endurecido para sempre. Vem com os olhos, mas não vem espiritualmente. Não vê espiritualmente. Ouve com os ouvidos, mas não ouve espiritualmente. Não entende com o coração, não é convertido e por fim não é curado. Versículo 15. O Salmo 78 diz, abrirei em parábolas a minha boca. Ou seja, um mestre ali ensinando Israel o que Deus fez no passado. Como que isso cumpre em Jesus alguma coisa? Porque não é exatamente uma profecia, digamos assim. Mas toda a expectativa de mestre, de sacerdote, profeta e rei são cumpridas em Jesus Cristo de uma forma máxima. Aquilo que Asaf disse, abrirei em parábolas a minha boca, o Senhor Jesus diz de uma forma perfeita, Ele faz de uma forma perfeita tudo isso. Por isso que Ele é o Moisés, por isso que Ele é o Israel verdadeiro, por isso que Ele é o grande profeta, o grande sacerdote, o grande rei, por isso que Ele é o tabernáculo, Ele é o grande Asaf, Ele é o grande Davi, Ele é o nosso mestre. Ele cumpre então o reino. Nós vimos então o crescimento do reino, o cumprimento do reino, agora a consumação do reino. Versículo 24 a 30 e depois a explicação 36 a 43. O homem semeou ali boa semente no seu campo, versículo 24. Mas enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então os servos deste homem disseram o seguinte: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Acontece, irmãos, que no início, no comecinho, o joio se parece muito com o trigo. E não dá para você separar o joio sem desperdiçar também o trigo. Então esse Senhor não queria desperdiçar, Ele queria deixar para depois, no fim, ou seja, na colheita, no amadurecimento, aí sim ficava mais fácil separar sem o desperdício. Cortaria o trigo ali embaixo da cabeça e deixaria o joio mais embaixo. Jesus explica a parábola. No versículo 37 ele diz: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem traz o Evangelho, quem é o Evangelho, é o Senhor Jesus. O campo é o mundo, versículo 38. Qual que é o meu campo? Eu quero evangelizar que nem o Senhor Jesus aqui. Qual que é o campo? É o mundo. Qualquer lugar que você pisar é o campo. Está escrito aí, o campo é o mundo. O que você vai fazer, onde você estará amanhã, aquilo é o campo. Tudo aquilo ali precisa da semeadura do Evangelho. A boa semente, Jesus diz, versículo 38, são os filhos do reino. Veja, a boa semente
foi lançada aqui neste campo. E o inimigo semeou também o joio. A semente boa e o joio são semeados no mundo aqui. Uma parábola, depois nós vamos explicar o que é isso. Jesus diz também que os joios são os filhos do maligno, versículo 38. Havia até uma lei romana sobre uma pessoa semear joio no campo da outra. Tinha que ser culpado, tinha que ser penalizado por causa disso. Tinha uma lei sobre este assunto. O inimigo que semeou é o diabo. Veja, irmãos, que a boa semente são os filhos do reino, o semeador Jesus. O joio aqui são os filhos do maligno, versículo 38. E o inimigo que semeia é o diabo. Diabo significa acusador, caluniador, difamador. Ou seja, ele acusa, ele mostra o pecado, ele mostra o erro, não para que a pessoa se arrependa e volte para o Senhor. Ele simplesmente acusa, ele afunda, ele destrói através da sua calúnia, da sua difamação. Ele é chamado de Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Ele é chamado maligno porque a sua essência é completamente má. Veja, a essência de Deus é completamente boa. A essência de Satanás é completamente má. Não há uma gota, não há um resquício de bondade ali no coração dele. Nós, pela obra do Espírito, temos bondade no nosso coração, mas também temos maldade, porque ainda pecamos e somos pecadores. Mas Deus está no extremo do que é bom, Ele é completamente bom, não há nenhum resquício, nenhum pingo de maldade, mas Satanás está do outro lado, ele é completamente mau. Você imaginou alguém assim já? A pior pessoa que pisou nesse mundo não é como ele. A Bíblia diz que ele é como um leão em derredor, ou seja, rugindo, procurando alguém para devorar. Devorar. Imagina se você dorme, quando você acorda tem um leão ali perto, é assustador, é um pânico. Em Apocalipse ele é chamado de grande dragão, que era um animal lendário. Significava um ser terrível, temível, assustador, o dragão nas lendas. Ele também é chamado de serpente pela sua astúcia, pelo seu engano. Diz que ele é o sedutor de todo o mundo, desvia do caminho correto, da verdade, e induz ao erro. Meu irmão, há uma batalha contra este ser. Ele tem um império enorme contra a igreja, contra a sua família. Você sabia disso? E Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes sobrenaturais deste mundo tenebroso. Ou seja, há um plano por trás daquilo que nós vemos, que é espiritual. Precisa da armadura, precisa da palavra, oração, verdade, evangelização. Nós estamos, irmãos, em guerra. É uma batalha. Veja, acusador, adversário, maligno, quer devorar, é terrível, é astuto, quer desviar do caminho correto. A Bíblia diz, o maligno não lhe toca, quanto aquele que nasceu de Deus, mas tenta e muito. O que semeou é o diabo. Nós vimos na parábola anterior que o que o nosso inimigo faz é arrancar a palavra. E aqui é fazer filhos, ou seja, fazer discípulos. Que lhe seguem, que lhe obedecem, fazem a sua vontade. A ceifa, então, é a consumação do século, aquele momento em que haverá a colheita
Versículo 39, os ceifeiros são os anjos, e haverá uma separação. Versículo 40, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Nós estamos caminhando, irmãos, para esse dia, a plenitude final, a consumação, o fim, o dia final. Jesus está dizendo, haverá então uma separação. Os judeus queriam a separação nos seus dias, mas Jesus disse, não, ainda não. Os crentes vão conviver com os descrentes. Esse texto não está dizendo necessariamente que a igreja vai ter um monte de joio dentro dela. Isso seria uma enfermidade na igreja, cheia de joio. Ao mesmo tempo, nós não acreditamos que todos que estão aqui, que são membros da igreja, são necessariamente regenerados, convertidos. Só Deus sabe realmente essas coisas. Mas a separação não é para agora, é para o último dia. Mas alguns parecem cristãos, mas não são. Eles crescem junto, eles convivem, eles estão às vezes ouvindo as mesmas coisas, eles estão convivendo, mas um vive em santidade, o outro vive na iniquidade. Veja o que Jesus faz: mandará o Filho do Homem, esse dia é dele, e ninguém se levanta contra. Mandará o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem aparece lá em Daniel capítulo 7. Aquele que vem com as nuvens, cheio de glória, é o Senhor Jesus Cristo. Mandará os seus anjos. É a soberania de Cristo e agora os agentes de Cristo. Ajuntarão do seu reino. Jesus governa sobre todas as coisas, tudo pertence a Ele. No sentido de Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, quando Ele quiser. Portanto, quando diz do seu reino, ou seja, do seu domínio completo, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. O joio e o trigo existem juntos neste mundo. E nesse dia Jesus vai mandar ajuntar, colocar assim do lado, quem provoca escândalo. O que é provocar escândalo? É quem faz o outro pecar, quem faz o outro tropeçar, quem atrapalha ao invés de ajudar no crescimento espiritual. É escândalo, é tropeço. E os que praticam a iniquidade. Essa palavra que aparece aqui é muito interessante, porque ela tem em si a junção de duas palavras na língua grega, que seria não lei. Ou seja, a pessoa que ela não tem nenhuma lei interna, ela não segue nenhuma lei, ela não segue a vontade de ninguém. Na verdade, ela quer mandar na sua própria vida. E há, meus irmãos, uma tendência hoje de desconstrução. Vamos desconstruir o cristianismo na nossa sociedade. Vamos desconstruir tudo isso. Vamos desconstruir, vamos desmontar, vamos zerar tudo aquilo que nós recebemos em termos de família, em termos de decência, de valores. Vamos desconstruir e construir aquilo que nós queremos. E certamente tudo que é contrário a Deus. Muitos filósofos pregaram isso, chamado niilismo, ou seja, vamos reduzir a nada a ética e que o homem invente e crie e determine sua própria ética. Portanto, as mulheres hoje dizem, o corpo é meu, se eu quiser fazer aborto eu faço. E o que Deus pensa disso? Não importa. Pergunta para a criança, você é menino ou menina? E na verdade é uma pergunta que induz a uma confusão e ao erro. Não, mas não pode determinar. Ou seja, não pode ter lei, não pode ter direção,
não pode ter vontade nenhuma. O menino quer se vestir com a menina, veste. A menina quer brincar com o menino, brinca. Não tem lei mais. A nossa nação, irmãos, está caminhando já a passos largos para esse estabelecimento de não lei. Cada um faz o que quiser. Se quiser estudar, estuda. Se quiser bater no professor, bate. Se quiser trabalhar, trabalha. Se quiser trabalhar, não trabalha também. Faz o que quiser. Se quiser se vestir dessa forma totalmente depravada, se veste também. Faz o que quiser. Quer respeitar o pai? Respeita. Não quer respeitar? Não respeita também. Entrega ele para o conselho tutelar ainda. E eu poderia citar, irmãos, muitas outras coisas que vocês têm visto aí, talvez diariamente. Os que praticam a iniquidade. Quando a pessoa não pergunta qual é a vontade de Deus. O que a lei de Deus diz sobre o assunto? Pelo contrário, quer escandalizar, peca e leva outros a pecar e pratica a iniquidade, vive no pecado. Uma vida sem Deus, uma vida sem lei. Diz o verso: os lançarão na fornalha acesa. Veja que eles são lançados, não podem fugir. Jesus manda, os anjos então ajuntam todos que praticam escândalos, iniquidade, e eles são lançados na fornalha acesa. A pergunta é: quem acendeu essa fornalha? A ira de Deus acendeu. A Bíblia diz que Deus é afrontado todo dia. Nosso país, meus irmãos, está literalmente ofendendo, xingando o Senhor Jesus. Não sei se você viu isso, eu não posso nem repetir aqui, nem pessoalmente, porque é uma palavra grosseira demais. A ira de Deus está se acendendo cada vez mais contra o nosso país. A fornalha já está acesa para que todos estes que causam escândalos, essa iniquidade, essa podridão, essa vida de pecado, os anjos ajuntarão essas pessoas diante da ordem do Senhor Jesus e lançarão nessa fornalha acesa pela ira de Deus. Pastor, eu vim aqui para ser consolado e estou ouvindo tudo isso. Meu irmão, meu amigo, é a melhor coisa que você pode ouvir se ainda você não entregou o coração para Jesus, viu? Quem é crente não precisa ter medo de nada disso. Porque quando nós contemplarmos a vitória do Senhor Jesus sobre Satanás, a besta, o falso profeta e a Babilônia, nós não vamos lamentar, nós não vamos chorar de tristeza. Diz o Apocalipse que a igreja vai adorar. Aleluia, porque veio a salvação, a glória, o poder, o domínio do Senhor Jesus. Agora tenha medo se você ainda realmente não entregou o coração para Jesus e não vive totalmente para Ele. Você ainda vive cometendo escândalo, levando outros a pecar, peca e leva outros a pecar, ou vive ainda na iniquidade, no pecado, uma vida sem lei, que não consulta a Deus, que não busca a Deus. Corra para o Senhor Jesus antes que seja tarde. Certamente Ele vai te perdoar, Ele vai te receber, você vai ser acolhido na família da fé. E neste dia aqui não estará no grupo que será lançado na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até quando? E Deus vai dizer para sempre. Versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Veja, os justos. O grupo de cima pratica escândalo, iniquidade, são filhos da ira de Deus, filhos do diabo. Mas esses aqui são justos. Não quer dizer que são perfeitos, mas eles buscam uma vida de retidão. Eles têm na palavra, eles procuram se enquadrar, eles procuram buscar aquilo que Deus ama e quer. Os justos resplandecerão, porque eles agora são glorificados. Agora toda a glória do crente aponta para a glória de Jesus. Nós não seremos admirados em nós mesmos.
A igreja será admirada porque ela vai refletir a glória do Senhor Jesus. Não sei se você já viu uma nuvem e o sol está atrás daquela nuvem. E aquele sol muito forte batendo naquela nuvem, você fala, mas que nuvem bonita. Mas na verdade é o sol que está ali, forte, resplandecente nela. Da mesma forma, os justos resplandecerão, não no sentido de, eu quero brilhar então como uma estrelinha. Não. Vai refletir a glória, o poder e a beleza de Deus. Nós fazemos isso agora, mas numa medida bem pequena. Naquele dia será totalmente a glória de Deus em nós. Triunfantes, como o sol no reino de seu Pai. Foram adotados, são filhos de Deus, são amados do Senhor, são pecadores redimidos no sangue de Jesus. Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, seja submisso. Então, uma grande pergunta aqui, você faz parte do reino de Deus? Está crescendo, está aberto. Jesus está chamando para que você faça parte deste reino. E este reino triunfará. Haverá um dia, irmãos, em que todas as coisas serão julgadas pelo Senhor. E nós finalmente vamos descansar. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vamos orar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor nos salvou. Somos teus filhos, teus amados, nós somos o povo do Senhor. Deus, que a tua palavra nos toque profundamente. Obrigado porque o teu reino cresce, a igreja vence. Em todo mundo a igreja está crescendo, é o teu reino, é o teu poder, é a tua graça, a tua glória, a tua sabedoria, Deus. É o poder, é a sublimidade da tua palavra. Dá-nos crescimento, Senhor, para a tua glória. Semeia, Senhor, nesta igreja a boa semente. Não permita que alguém seja enganado, Senhor, pensando que pertence a Jesus, quando ainda não pertence a Jesus. Regenera, Senhor, os corações aqui. Obrigado por essa esperança que nós temos maravilhosa, Senhor. De um dia nós sermos recolhidos no nosso lar celestial. Glorificados, amados, com os nossos irmãos, com o Senhor mesmo, naquele grande templo, naquela Jerusalém celestial, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não haverá mais dor, lágrimas, as primeiras coisas passarem. Nós temos esperança, Deus, neste mundo tão perdido. Nós temos o Senhor. E por isso nós queremos dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, volta, Jesus. E obrigado porque nós temos a certeza de que nós estaremos para